Na aula de hoje, vamos então falar sobre espelhos esféricos. Pessoal, um espelho esférico, normalmente ele é obtido como? Normalmente o camarada tem uma bola, né? Uma bola espelhada, né, Renato Brito? E aí, a partir dessa bola espelhada, por exemplo, né? O camarada pode cortar aqui, ó. Ele pode tirar aqui uma calota espelhada aí dessa bola, professor. E aí, nesse caso, então, ele terá obtido o espelho esférico, ó. Quer dizer que o espelho esférico, então, é uma calota, isso, que foi retirada de uma bola espelhada. Digamos, essa parte aqui, ó. Né, professor? Isso, ó. Essa parte, então, bem aqui assim, eu poderia dizer que é o espelho esférico. Ó. Só a calota, ó. Só essa calota aqui, ó. O lado de fora dela, professor, se for o lado espelhado, né, vai dar um efeito. A gente vai chamar de espelho convexo, né? Vou já falar mais ali. Se for o lado de dentro, vai ser côncavo, né? E tal, ó. Bom, veja. Quando você recorta essa bola aí, né, professor, né? Quando você recorta, então, você pega essa calota, né, Renatinho, né? Isso. Aquilo ali que você obteve é o tal do espelho esférico. Bom, esse centro aqui da bola de onde você, né, extraiu o espelho, o centro vai ser chamado de o centro de curvatura desse espelho. É o quê? É exatamente o centro da esfera de onde você cortou a calota. O centro dele é o centro de curvatura, né, professor? O raio, professor, né? Isso. O raio, ó, vai ser o raio de curvatura daquele espelho, né, professor? E aí, quando a gente, né, estuda isso daqui, a gente coloca mais 3 pontos aqui. Eu já ouvi dizer, né? Onde o eixo principal, professor, do espelho, ó, cruza com o próprio espelho, a gente chama isso aqui de vértice, né? Professor? E o ponto médio, Renatinho, entre o centro e o foco, o ponto médio, a gente também chama isso aí de vértice, né? Olha, A gente vai falar mais, a gente chama isso aqui de foco, né? Centro, foco e o vértice, né, professor? E essas distâncias aqui também vão ganhar nome, né? Olha, vão ganhar nome. Essa distância daqui para cá a gente chama de distância focal, né, professor? Essa outra distância também a gente chama de distância focal, né? E aí, só olhando para essa figura, tu acaba percebendo que a distância focal mais a distância focal acaba totalizando o raio, né? Como é que é, professor? Tu acaba percebendo que a distância focal mais a distância, né, focal acaba totalizando o raio. É por isso que, né, futuramente a gente vai acabar usando relações desse tipo, olha, que a distância focal no espelho esférico, professor, é a metade do raio de curvatura. A gente vai, né, usar isso mais pra frente, né? Bom, então como eu estava te falando, olha, quando você tem o espelho esférico, você tem 2 situações possíveis, né? Numa das situações, a luz vai ser refletida na superfície interna dele, ó. E na outra situação, olha, ó, a luz vai ser refletida na superfície externa, Sim, então aí como é que fica a diferença? Então a diferença fica assim, ó. Quando a luz é refletida, Renatinho, ó, na superfície interna, Quando é na superfície interna, tu vai chamar isso de quê, professor? De espelho côncavo. No espelho côncavo. Esse aqui, né? A luz sofre reflexão na superfície interna. Do lado de dentro. Não acredito, não. Adorei. Isso. Quando a luz, ó, sofre reflexão na superfície externa. E aí, professor, esse X de externo, então é X de convexo. E aí, vexo. Caracas, então, no convexo, a luz se reflete na superfície externa. Então, por exemplo, quando você tem uma concha, né? Uma concha para tomar sopa, né, professor? A concha é espelhada do lado de fora e é espelhada do lado de dentro. Quando eu olho, professor, para o lado de dentro dela, ali eu estou diante de um espelho côncavo. Mas se eu olhar do lado de fora, se você olhar do lado de fora, aquela parte espelhada é um espelho convexo, né? Por exemplo, bolinha de árvore de Natal. Professor, bolinha de árvore de Natal é o quê? Convexo, né, professor? Mas se eu olhar o lado de dentro de uma colher, professor, é um espelho côncavo, e assim por diante.
E para que serve? Ah, para um monte de coisa, né? Cada um tem a sua aplicação, né, Renatinho? Então é o que a gente vai estudar a partir de agora, né? Isso. Beleza. Bom, então quando a gente estuda os espelhos esféricos, né? O que a gente quer saber? A gente quer, por exemplo, entender como se dá a formação da imagem, né? Como se forma a imagem no espelho esférico? A gente estudou, professor, como se forma a imagem no espelho plano. A gente quer fazer o mesmo aqui, né? Só que para a gente estudar isso, a gente precisa primeiro conhecer o que eles chamam de raios principais do espelho esférico. É o que, professor? Um tal de raios principais. Tá escrito na teoria da apostila? Tá, né? Você provavelmente já ouviu falar desses tais raios principais. Vamos falar aqui, professor, sobre isso? Vamos. Como é que é esse negócio de raios principais, prof? Diz pra mim. Tá, vou dizer pra ti, ó. Vamos falar primeiro no caso do espelho côncavo, certo? Vou falar isso aqui, professor. Primeiro no caso do espelho côncavo, ó. Então, digamos que esse aqui, profinho, seja o espelho côncavo, né? Isso, ó. E aí temos os raios principais, ó. E aí o que acontece? Olha, vamos pensar aqui juntos. Turma, tu se lembra que quando você tem uma superfície esférica, né? Lá da aula de geometria plana, a gente ouve falar uma propriedade que é a seguinte, ó. Renato Brito, para que uma reta seja perpendicular a uma circunferência, para ela fazer 90 graus a uma com a circunferência, ela tem que passar necessariamente por onde, professor? Pelo centro. Toda reta normal a uma circunferência, ou seja, perpendicular a uma circunferência, tem que passar pelo centro? Tem, ela vai passar pelo centro uma hora dessa, é um perigo, né? Mas ela tem que passar pelo centro, né? Tudo pela física, exato, né? Tem que passar pelo centro. Pra que você está falando isso? Então vamos nós. Por exemplo, olha, tem uma propriedade famosa que diz assim, ó. Vamos lá, professor. Aqui tem o centro, o ponto médio, o foco, né, professor? E aqui esse cruzamento chama de vértice, né? E tem uma propriedade que diz assim, ó. Raio que incide paralelo. Cadê, professor? Raio que incide paralelo, professor, ele reflete-se passando pelo foco? Eu já ouvi dizer esse negócio. Professor, de onde é que vem esse negócio aqui mesmo, hein? Bom, tem a ver com essa ideia que eu estava te contando, ó. Deixa eu só te contar mais ou menos, né? Para tu entender direitinho, ó. Tu se lembra que a lei da reflexão, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, ela serve para qualquer reflexão, inclusive no espelho esférico. Então, digamos o seguinte, ó. Aqui é só um rascunho, certo? Quando a luz incide, ó. Quando a luz incide bem ali assim, professor, e eu preciso aqui traçar uma normal. Aqui está o espelho esférico, ó. Como é que eu faço, professor, para traçar uma normal a essa superfície esférica passando por esse ponto? O Renato acabou de me dizer. Para fazer 90 graus, né, ó, com uma circunferência, ela tem que passar por onde, professor? Ela tem que passar pelo centro. Muito bem. Então lá vou eu, ó. Renato Brito, trace uma reta que passe por esse ponto e que faça 90 graus com essa circunferência, com esse espelho. Ela tem que passar pelo centro. Ah, saquei, professor. Então, ó, se eu ligar aqui passando pelo centro dessa bola, essa linha azul é automaticamente quem? Aquela famosa normal. Ah, aqui também tem normal? Normal. Igual no espelho plano não tem a normal, né? É porque eu não tenho muito hábito de usar. Pois mas a normal é necessária, né? Então pronto, se ali estiver a normal, professor, o que a pessoa faz? Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, e quando a luz vem, esse ponto bem aqui assim, não acredito não, é o tal do foco. Vale, eu achava que não usava em espelhos planos, não. Usa. Professor, usa sim.
Eu pensava que não usava, mas usa. Então, professor, raio que incide paralelo reflete passando pelo foco? Na verdade, pessoal, né? Essa propriedade, ela é exata, né? Ela seria exata mesmo se o espelho fosse parabólico. Se em vez de ser esférico, ele fosse uma parábola, se ele fosse uma parábola. Essa propriedade realmente é das parábolas. A parábola tem essa propriedade, ó, que os raios de luz, ó, que se refletem, né, professor? Qualquer raio de luz que sofra reflexão numa parábola, tanto faz se é um raio que está perto do eixo dela, ou se é um raio que está longe do eixo, ó, qualquer um desses vai ter que passar por um mesmo ponto, ó, depois que ele reflete, que é o tal do foco, né? E professor, e no espelho esférico, isso aqui não acontece? Na verdade não acontece não. Na verdade, é uma aproximação. No espelho esférico, esse lance aqui só funciona se o raio estiver próximo ao eixo principal. Para os raios que estão próximos a esse eixo, né, professor? Faz-se uma aproximação e aí você considera, né, Renato Brito? Você considera que todos eles estão passando pelo foco. Só para raios que estão próximos, né? Por isso que quando a gente tem um espelho esférico, a gente só trabalha com o espelho, professor, que tem um ângulo de abertura bem pequeno, que esse ângulo aqui é bem pequeno. A gente pega espelhos, né, com um pequeno ângulo de abertura para que a gente só utilize raios, ó, que estão próximos ao eixo. Por quê? Porque para esses raios próximos ao eixo, a propriedade vai funcionar. Essa aproximação que eu estava te falando vai funcionar. É o que a gente chama de raios paraaxiais. Se eu não souber isso que tu falou, vai mudar minha vida? Vai não, eu falei só a título de curiosidade, certo? Mas o fato é que então, professor, raio que incide paralelo, cadê o bichinho? Tá aqui, ó. Raio que incide paralelo, reflete-se passando pelo foco. O Renato Brito falou que, por incrível que pareça, é a lei da reflexão. Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Bom, mas você já ouviu falar do princípio da reversibilidade dos raios, né? Pelo mesmo caminho, professor, se eu dissesse que raio que incide passando pelo foco, né? Ele certamente vai se refletir, como Renato Brito, paralelamente ao eixo principal, ó. Raio que incide paralelo, reflete-se passando pelo foco. E raio que incide passando pelo foco, Renato Brito, reflete-se paralelamente ao eixo principal. Beleza. Renato Brito, fala outro para eu ver. Outro famoso para tu ver, ó. Por exemplo, ó, o raio que incide passando pelo centro. Renato, como é que é esse raio que incide passando pelo centro? Olha só que coisa invocada. Tu se lembra, turma, que eu acabei de falar exatamente esse lance aí, ó. Veja só, quando você tem um espelho plano, o que acontece quando você tem um espelho plano? E aqui está normal a esse espelho plano. O que acontece, turminha, quando o raio de luz, ó, ele já vem se propagando, ó, incidindo sobre a normal, ó. Professor, se ele já vem aqui, ó, incidindo em cima da normal, chama-se incidência normal, né? Ei, turma, nessa tal de incidência normal, quanto é que vale o ângulo de incidência? O meu medo é que você diga 90, né? Quanto é que é? É 0, que é o ângulo que o raio incidente faz com a normal. E professor, se o ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão vai ter que ser o quê? 0. Por isso que quando ele bate, ele volta pelo mesmo caminho. Ele reflete sobre si mesmo, como se diz, ó. Quer dizer que na incidência normal quando o raio de luz, professor, né? Ele incide dessa maneira, pelo mesmo caminho que ele bate, o que ele faz? Ele volta pelo mesmo caminho. Por quê? Porque ele já é a própria normal dele mesmo, né? O ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão tem que ser 0. É o que a gente chama de incidência normal. E no espelho esférico também acontece, ó. Veja, essa reta aqui, ó, ela está passando pelo centro. Sim, então se ela está passando pelo centro, eu já sei que ela faz 90 graus aqui, ó. Se um raio de luz incidir passando pelo centro, se ele passa pelo centro, ele já está fazendo 90 graus com o espelho. É exatamente esse caso. É esse caso que o ângulo de incidência é 0? E se o ângulo de incidência é 0, professor, claro que o ângulo de reflexão vai ser 0 também. É por isso que ele vai
Se ele passar pelo centro, ele bate no espelho e reflete sobre si mesmo. Ah, mas eu só não entendia por que ele batia e voltava pelo mesmo caminho. É exatamente por causa dessa propriedade, ó. I é igual a R. É, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então a propriedade então diz assim, ó. Raio que incide passando pelo centro. E aí? Aí, ó, ele já está fazendo 90 graus aqui, já que ele passa pelo centro. E aí, professor? E aí ele reflete sobre quem? Sobre si mesmo. Ele volta de novo passando pelo centro? É. Caraca, o senhor está o tempo inteiro usando que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? É, nas propriedades tudinho. E eu achava que era só para espelho plano. É não, para essas aí tudinho estão valendo, né? Bom, e a saideira, professor? Qual é o último raio? O último raio é o raio que incide passando pelo vértice, né? É o raio que incide passando pelo vértice. Cadê? Tá aqui, ó. Turma, quando o raio incide passando pelo vértice, cadê a normal, hein, professor? A normal é o próprio eixo principal, ó. O próprio eixo principal vai fazer o papel de normal para esse raio, ó. E aí, quando você fala que o ângulo de incidência, professor, tem que ser igual ao ângulo de reflexão, ele acaba sendo refletido, ó, simetricamente, ó, em relação ao eixo principal, que vai ser a normal para ele, né? Por isso que a propriedade fala, raio que incide, né, passando pelo vértice, reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal, é porque o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, né? Tá. Então isso aí é o que? São os raios principais, como se diz, né? E professor, para espelho esférico, isso aqui o que o senhor fez foi para o côncavo, né? É, isso aqui que eu fiz foi para o côncavo, né? Vai ter para o convexo também? Vai ter para o convexo também, né, professor? É, tem para o convexo também. Utiliza a ideia semelhante, né? Utiliza a ideia semelhante. Depois a gente fala sobre essa construção para os convexos. Eu queria me concentrar agora nisso. Olha, agora que o senhor me mostrou os raios principais, eu queria entender o seguinte, para que serve? Eu nunca entendi para que serve esse negócio, professor. O meu sonho é entender isso. O quê? Para que serve esse negócio de raios principais? Para que inventaram? Qual é a jogada desse lance aí? Por que inventaram esse negócio aí? Vou explicar para você, ó. Você se lembra quando a gente estudou a formação da imagem no espelho plano? Que eu disse para você o seguinte, olha turma, a imagem no espelho plano, ela se forma da seguinte maneira. Aí eu te falei, ó, digamos que você tem aqui uma estrela, pronto, e aí professor, e aí, né, digamos que você tem aqui uma estrela, vamos estudar essa formação da imagem. Aí eu disse para ti o seguinte, ó, fiz um desenho assim, ó, todo cheio de história. Isso. Aí liguei aqui assim, ó. Beleza, pronto. E aí o olho do observador, professor, né? O olho do observador tá bem aqui assim, né? O lapa de olho, né? Maior do que o da minha prima, professor. Isso, né? Isso. Todo mundo tem uma prima, né? Zoiuda, né? E aí, professor? Pronto, né? E aí eu disse para você que, na verdade, né, ó, a luz dá a impressão, né, esse olho pensa que a luz está vindo daqui. É a imagem, é de onde a luz parece estar vindo. Fizemos a construção, joia, beleza, né? Mas aí, turma, o que acontece é o seguinte, ó. A imagem, né, quando ela ocorre, né, na natureza, né, professor? Quando a imagem ocorre na natureza, ela não é formada só por 2 raios, ou só por 3 raios de luz, né? A imagem é formada por 1 milhão de raios, um monte de raios, né? Infinitos raios de luz, a imagem é formada por infinitos raios de luz, né, professor? Né? Tá aqui, acabei de fazer, né, uma imagem com um monte de raios aí, né, olha. Mas você percebe o seguinte, ó, para você localizar a posição da imagem, na verdade, para você achar a posição da imagem, você precisaria de uma quantidade mínima de raios. Eu posso fazer a imagem com 10 raios? Posso. Pode fazer com 5? Posso. Pode fazer com 4? Pode. Dá para achar a imagem ainda. Qual é a quantidade mínima de raios que eu teria que usar para que eu ainda assim conseguisse achar essa imagem? Porque a imagem, ela não se forma no cruzamento de 2 linhas. Professor, tem uma linha que vem assim, né? E tem uma linha que vem assim, né? E a imagem não fica bem aqui assim, ó. Tá no cruzamento de uma linha, ó.
com o outro prolongamento. A imagem está aqui. Eu preciso de pelo menos 2 raios, né? O número mínimo de raios que eu preciso é 2. Se você me der só 2 raios, eu já consigo localizar a imagem. Apesar de a imagem ser formada, né, professor, por 1 bilhão de raios, 1 trilhão, mas pelo menos 2 eu preciso. Se você me der 2, eu já consigo saber cadê a imagem. É a mesma coisa que acontece no espelho esférico, ó. Como é que é no espelho esférico? No espelho esférico, professor, todos os raios participam da formação da imagem. Só que como no espelho esférico é muito mais difícil você fazer esse desenho, né? Porque a situação é muito mais complicada. O que o Gauss fez pra gente? Já ouviu falar desse nome? Gauss é o que, professor? Gauss, Carl Friedrich Gauss, né? Assim como temos o Mozart, né? O prodígio da música, né? Temos Gauss, né? O prodígio, né? Das ciências, matemática, né? Física, né? E tal, né? Turma, o Gauss é aquele cara que desde pequenininho, né? Já faz coisas incríveis, professor. Descobre teoremas incríveis e tal, né? Olha. Quando você não tiver o que fazer, né? Já tá ali na internet, já fuçou o Facebook dos seus paquera tudinho. Ah, a foto dela ainda tá lá, professor, ainda tá com ele. Ai, que ódio, né? E aí você não tem mais nada pra fazer. Sério, entra no Google e escreve assim, Gauss. Aí vai aparecer um monte de página, né? Falando sobre ele, um monte de biografiazinha, né? Clica em qualquer uma e tu lê assim, só o comecinho, né? É assim, ó, aos 5 anos de idade descobriu o teorema de não sei o que, aos 7 anos descobriu o teorema, aos 12 anos já tinha inventado não sei o que, aos 15, aí tu, puta merda, eu tenho 19, não fiz porra nenhuma na vida. Aí a pessoa fecha deprimida, né? É, porque o cara é um monstro, o Gauss, né? Então tem contribuição em tudo, o nome do Gauss aparece em tudo. Então essa ótica todinha aqui, professor, é gaussiana, essa ótica todinha. Ou se matassem ele a tempo, hein, professor, né? A gente não precisava... Que é isso, rapaz? Não diga um negócio desse. Era só matar ele e não tinha essa aula. Não fala um negócio desse, né? Então, Renatinho, eu me lembro que você disse que para construir a imagem, só 2 raios era necessário. O Gauss deu pra gente um brinde que, na verdade, não são nem 2, são quantos? São 5. Raio que incide paralelo, raio que incide passando pelo foco, pelo vértice e pelo centro. São 4. Ele me deu 4. Na verdade, eu só precisava de 2. Tá sobrando? Tá sobrando. Ah, mas... Por que ele inventou esses raios? Porque são os mais fáceis de a gente trabalhar, entende? Apesar de todos os raios participarem da formação da imagem, esses 4 eu sei o caminho. E os outros? Aí os outros já é mais complicado, mas eu só precisava de 2 mesmo, né? 4 já tá sobrando. Então, são esses os raios principais, professor, que a gente utiliza para entender como é que se dá a formação da imagem, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos gastar 5 minutinhos ali naquele canto da lousa, que eu então vou fazer uma figura semelhante a essa, só que não mais para espelho plano, vamos fazer essa para espelho esférico, professor, para eu entender então essa situação aqui no caso do espelho esférico, tá bom? Digamos então, ó, tu tem aqui o espelho, tá bom? Beleza? E aí, como é que é o lance? O lance aqui é o seguinte, a primeira coisa que eu quero que você visualize, na prática, esse espelho côncavo é uma colher. É a colher, né? Para você colocar o arroz no prato. É uma colher, né? E aí, o objeto, meu amigo, é o quê? É alguma coisa que você está aproximando ou afastando aqui da colher. Quando você coloca esse objeto que você vai afastando ou aproximando da colher, eu vou ver, né, professor, a imagem ali, né? A imagem vai se formar nessa situação, né? Vai se formar nessa situação, professor. Então a colher é como se fosse isso. O objeto eu vou colocar aqui agora. Professor, bota aí um objeto aí. Pronto. Aqui tem o centro, né? Aqui tem o foco, né, professor? Aqui tem o vértice, né? A gente usa isso aí o tempo inteiro, né? E professor, então cadê o objeto? Cadê? Pronto, vamos botar aqui um objetozinho luminoso. Por exemplo, uma vela, né? É o que, professor? Uma vela. Ah, tá, uma vela. Tem aqui o foguinho, né? Isso, Lázaro Ramos. Exatamente, né, professor? Isso, né? É o novo, hein, professor? Isso. Então, pronto. Digamos que tem aqui essa estrelinha, um pontinho luminoso. Essa estrelinha aqui, ó. E aí, o que o senhor quer saber? Eu quero saber, então, como se dá a formação da imagem desse pontinho luminoso. E aí, como é que tu faz? Eu vou usar os raios principais, né?
Então eu vou usar aqueles que eu conheço porque são mais fáceis. Por exemplo, Renato, raio que incide paralelo, reflete-se passando pelo foco, queima, tá legal, isso. Raio que incide paralelo, professor, reflete-se passando pelo foco, ótimo, facílimo, E aí eu poderia usar o do vértice, poderia usar outro. E aí, professor, usa aquele que diz assim, ó, raio que incide passando pelo foco. Raio que incide passando pelo foco, reflete-se o quê? Paralelamente, ó, ao eixo principal. Mas agora, Moi, vem a parte que eu considero mais importante, ó. O quê? A parte que eu considero mais importante é a seguinte, ó. Você percebe que para você conseguir ver essa imagem, ó, onde é que o observador precisa estar? Veja, o observador ele tem que estar posicionado de maneira a receber os raios refletidos, ó. O observador recebe os raios depois da reflexão e vai achar que a luz vem daqui. Pronto. O observador, professor, ele tem que estar do lado de cá, porque ele tem que receber os raios refletidos, Moi, no estudo da ótica é vital que a qualquer momento você saiba cadê o olho do observador. Afinal de contas, só existe ótica se existir o olho, né? Você tem que saber onde está o olho. Renato Brito, pelo que você está me dizendo, o olho vai ter que estar onde? Ele tem que receber os raios refletidos, né? Olha, Então, no caso aqui, professor, eles têm que estar bem aqui assim, né? O olho do observador, ele tem que estar nessa posição, ó. Professor, o olho do observador, ele tem que estar nessa posição, está recebendo esse raio refletido, ó. E outra coisa que eu não entendia quando eu era aluno era o seguinte, professor, por que o meu livro de física fala que a imagem é no cruzamento desse raio com esse... Por que fala que a imagem é bem aqui esse pontinho, professor? Isso é uma coisa que eu nunca entendi. Por que é isso daqui, professor? Bom, é uma coisa que eu não entendia. Mas é porque eu também não gastava um tempinho, né? Tentando, né, digamos assim, né, entender a coisa, né, assim, mais assim, né? Só que chega uma hora que você percebe que o que está acontecendo aqui, ó. O que está acontecendo aqui, meu amigo, é que esse olho, ó, ao receber essa luz, ao receber esses raios de luz, esse olho jura que essa luz é proveniente de onde? Ele jura que a luz é proveniente de uma estrelinha bem aqui assim, ó. Cara, não acredito não. Tu se lembra o que é a imagem? Imagem é de onde a luz parece estar vindo. Esse olho, quando recebe essa luz, ele jura que essa luz vem daqui. E aí ele vê uma imagem nessa posição. Então, no final das contas, quem está realmente mandando a luz é essa estrela, essa chama-se objeto. O que é objeto? É quem está realmente jogando a luz, ó. E o que é imagem? É de onde a luz parece estar vindo. Esse olho, ele vê essa luz vendo daqui, então isso aqui para ele é a imagem, Então ele vai ver mesmo o negócio aqui, olha, vai. Professor, Você viu que nesse desenho, né, eu utilizei 2 raios, não foi? Eu utilizei 2 raios para formar essa imagem. E professor, mas só poderia usar tudinho? Eu poderia usar tudinho, ó. Eu poderia usar o raio que incide passando pelo vértice. Vai, professor, pronto, ó. Raio que incide passando pelo vértice. Quando ele voltar, se a minha figura estiver perfeita, ele também tem que passar por ali? Também. Ele também tem que passar por ali. Renato, tu poderia usar até o do centro? Poderia, né? Se a minha figura fosse maravilhosamente perfeita, ó o raio que incide, ó o raio do centro, ó. O raio que vem aqui assim, ó, passaria pelo centro, passaria em cima dessa estrela e bateria aqui no espelho. Quando ele reflete, ele não reflete sobre si mesmo? Então, na volta, ó, ele passaria pela estrela, pelo centro e pelo, né? E, portanto, ó, o raio refletir, todos os raios refletidos, na volta, né? Ao serem refletidos, tem que voltar passando por aqui. Todos, olha, Na verdade, pessoal, eu estou desenhando só os raios principais porque fica mais fácil. Porque esses eu sei o caminho. Mas eu vou te dizer uma coisa que não me disseram. Tu acredita que até os raios que não são principais, todos eles que saem daqui, quando batem naquele espelho, passam por essa estrelinha? Todos os raios participam da formação da imagem. A imagem não é formada por 5 raios. A imagem é formada por 1 trilhão de raios. Professor, então os outros, tudinho, qualquer um.
Eu começo com esses, porque eu preciso só de 2 para achar a imagem. Depois que tu acha a imagem, aí, meu amigo, liberou geral. Vai, professor, traça qualquer raio. Esse raio aqui, ó. E aí, quando ele refletir, professor, ele tem que passar por ali? Tem, porque na verdade não é só ele, não. São todos. Ei, professor, mas esse raio nem é importante. Mas não precisa. Depois que você localiza a imagem, todos os outros raios, ó, participam da formação dela. Ei, professor, na verdade são quantos? Infinitos. Todos os raios, né, ó, tem que, ao ser refletido, professor, vai ter que passar por ali. Ei, mas não acredito não. Eu achava que era só aqueles. Não, mas a gente começa com aqueles, porque aqueles são mais fáceis, né? A gente só sabe o caminho desses. Usa esses, acha a imagem. Depois que você acha a imagem, todo mundo participa. E na verdade, Mói, você teria que fazer esse desenho ponto a ponto, né? Para cada ponto dessa velinha, né? Você teria que achar o ponto imagem aqui, achar. Se você fizesse o desenho ponto a ponto, bem aqui assim, você ia acabar construindo a imagem todinha, professor. Você iria acabar construindo a imagem ponto a ponto. Então quer dizer que eu tenho uma imagem nessa posição? Tem. Professor, a imagem da vela. Então, lembra da situação? A colher, sim. O objeto, ó, que você pode aproximar ou afastar, ó. Tá. E aí, quando você move o objeto, olhando para a colher, tu vai ver uma imagenzinha. Ei, tu quer dizer que eu vou ver? Se eu tivesse uma vela aqui, eu ia ver uma vela de cabeça para baixo aqui? Ia. Tipo assim, flutuando. Tu ia ver uma vela aqui que tu ia... Diabo, professor, tem um negócio aqui, que eu tô querendo... É uma coisa estranha, né? Porque é uma imagem, como a gente chama, é uma imagem real, né? A imagem virtual se forma atrás do espelho, tu tá acostumado, né? Ela fica do outro lado, tu nem quer pegá-la. Mas a imagem real que se forma do lado de cá, tu fica quase... Fala, mamãe, tem alguma coisa aqui. Já vi isso? É a imagem real, né? Ela se forma na frente do espelho mesmo, né? Ela fica bem aqui assim, professor. Ela é real porque ela é formada pelo cruzamento dos próprios raios. E pessoal, existem 2 maneiras de você se posicionar, de o observador se posicionar para enxergar essa vela. 2 maneiras? Entenda, essa vela se formou em cima desse eixo aqui, ó, em cima dessa linha imaginária. E aí que para que esse observador veja essa imagem, ele tem 2 opções. Primeira opção é ele se posicionar à esquerda dessa linha. Se o observador se posicionar à esquerda dessa linha, né, ele olha direto para a colher e ele já vai conseguir ver a imagem. Se ele estiver do lado de cá, ele já olha para lá e já vai conseguir ver essa imagem. Mas Renato Brito, cara, vamos supor que não tem espaço. Ele não cabe ali por algum motivo, tem um guarda-roupa ali, e esse observador só consegue se posicionar do lado de cá, à direita dessa linha imaginária. Mas se ele estiver posicionado à direita dessa linha imaginária, ele não vai conseguir ver essa imagem, não, porque ele precisaria receber esses raios, ó. Caracas! Para ele conseguir vê-la, ele teria que receber esses raios. O olho dele tinha que estar ali, mas se o olho dele só conseguir ficar do lado de cá, professor, qual seria a segunda opção? Aí teria que usar o quê? Um anteparo. Tem que usar um anteparo. O que diabo é anteparo? É uma tela, uma parede. Pode ser uma parede. Isso, uma parede. Tu pega uma parede branca, né? E aí tu coloca a parede branca exatamente naquela posição. E aí agora vai dar filé, ó. Porque quando eu botar a tela bem aqui assim, ó, isso. E agora o olho do observador do lado de cá, pronto, a luz vem, forma a imagem aqui em cima, ó. E aí a luz volta para o olho, ó, volta para o olho dele, e aí ele vai enxergar a imagem projetada nessa tela. Entendi. Então se o cara tiver à direita dessa linha, ele só vai ver se ele usar uma tela. Professor, mas se ele tiver à esquerda, aí não precisa, ele bota o zóio dele aqui, ó, olha para a colher aí e já vai ver a imagem, né? Caracas! E a imagem é formada por 1 milhão de raios, né? Não só aqueles 5, né? E normalmente então o olho fica aqui. Se não tiver anteparo, normalmente o olho vai ficar bem aqui, assim, nessa posição, né? Quando eu era aluno, eu não entendia ótica porque eu nunca parava para pensar sobre o olho, né? Mas não existe ótica sem olho, né? Renato Brito, cara, então o que a gente vai fazer agora? Eu mais ou menos entendi. Pronto, já tá muito bom, né?
que a gente vai fazer agora? Agora a gente quer entender, pessoal, o seguinte, olha, à medida que o objeto vai se aproximando do espelho esférico ou que ele vai se afastando, para cada posição do objeto, eu quero saber aonde é que vai ficar a imagem. Quando o objeto vai se aproximando, pessoal, a imagem vai o quê? Vai se aproximando ou vai se afastando? E ela vai crescendo ou ela vai diminuindo? É isso que a gente vai fazer agora, né? Então, olha, na sequência, o que eu costumo fazer? Eu vou apagar a lousa e eu vou fazer um desenho nesse canto, ó, que é o desenho que vai ficar, que vai ficar presente aqui até as 10h30. Até o final da aula todinha, esse desenho vai ficar aqui, a gente vai construí-lo. E aí eu vou dando a aula, explicando tudo e a gente sempre vai poder consultar o desenho a qualquer momento. Então parece que é um desenho importante, é um desenho importantíssimo, né? Olha, professor, essa distância aqui, ó, você coloca igual a essa, ó. Tipo assim, essa distância daqui pra cá é igual a daqui pra cá, isso, ó. E aí, Moi, ó, nosso velho amigo, né? Centro, foco, vértice, tá, né? E o espelho é côncavo, né? Que é o mais fodão, é o côncavo. Prossiga, pronto. Vou começar, ó. Nessa sequência, Moi, eu vou colocar um bonequinho aqui assim, ó. E esse bonequinho vai se aproximando do espelho, entende? Então a gente vai fazer uma sucessão de imagens, né? À medida que a imagem está... Uma sucessão de objetos aqui, ó. Beleza? Esse primeiro objeto eu vou inventar que ele está na posição A. Vou fazer uma sequência assim, posição A, B, C, D, E. O primeiro eu chamo de A, porque é a primeira letra, A. Renato Brito, cara, se esse objeto estiver aqui na posição A, onde é que fica, né? Como é que fica a imagem dele? Eu não vou fazer o traçado dos raios, porque vai ficar muito feio. Mas a gente faz só mentalmente, ó. Raio que incide paralelo, né? Reflete passando pelo foco. Raio que incide passando pelo foco. Reflete paralelamente, né, professor? Quando você fizer essa construção, né, ó. Quando você fizer essa construção, essa imagem, ó, turma. Essa imagem, ó, ela se forma bem aqui assim, ó. Cadê aí, professor? Tá aqui, ó. Essa imagem, ela se forma bem aqui assim, ó. Tá. Ali está o objeto e aqui está a imagem. Deixa eu ver se você está entendendo. Essa imagem está com o rostinho virado para mim ou ela está com o rosto virado para lá? É só você lembrar, né? O observador está bem aqui assim, né? O observador está aqui assim, tá? O observador está aqui, ó. Né? Ou seja... Se tu pegar um bonequinho, né? Um bonequinho, né? Que o rostinho dele tá aqui, ó. Se tu apontar aqui, ó, pra tu olhar pro espelho, ó. Mas se eu pegar esse bonequinho e apontar aqui pro espelho, quando eu olhar a imagem, eu vou ver o rosto desse bonequinho ou não na imagem? Eu vou ver ou não? Não. Não? Vai ver não. Tu pega o teu primo, filho do ego, vem cá. Olha pra lá, filho, é que eu vou botar aqui o espelho. Quando tu olha, tu não vê o teu primo não, o rosto dele não, tu vê a nuca dele? O teu primo tá olhando pra lá. Quando tu olha pra lá, tu vê a nuca dele? Não, tu vê o rosto dele, né? Rapaz, se ele olhar pra lá e tu estiver vendo a nuca dele, o bicho é arrombado meu, né? Então, moral da história, o rosto desse bonequinho tá virado pra cá, ó. Porque o boneco, ó, o boneco verdadeiro não tá olhando pra lá, a imagem dele, ó, está virada pra cá, ó. Professor? Tá aqui, ó. O boneco, a imagem dele, ó. Esse é o a imagem do A eu sempre chamo de A', pra ficar A', B', C'. Então, Renato, essa aqui tu vai chamar de A', ó? Essa aqui eu vou chamar de A', né? Ei, tu pode até fazer uma classificação. Essa imagem A', se eu fosse dar aqueles nomes, real, virtual, direito, invertido, maior, menor, só pelo jeitão, ó. Ela tá invertida, né? Professor, ela tá invertida, né? Se ela tá invertida, tu já ouviu dizer que toda imagem, para ser invertida, ela tem que ser o quê? Ela é real, né? Ela é formada pelo cruzamento dos próprios raios. Eu acabei de fazer uma imagem da vela antes, né? Você já estava acostumado com isso. Professor, se ela é invertida,
Então, professor, ela é real, né? Se ela é invertida em relação ao objeto, ela é real. E pelo jeito, então, ela é maior ou menor do que o objeto? Só pelo visual, ó. Ela é menor. Real, invertida e menor, professor? É o caso A'. Então, no caso A', Renatinho, real, invertida e menor? Essa é o que eu vou chamar de pequena. Essa é a pequena. Tá. Aí o objeto, né, ó, vai se aproximando desse espelho. Tu pega o bonequinho e vai aproximando o bonequinho do espelho. Vai, professor, pega o bonequinho, pronto. Agora o boneco estará na próxima posição, ó, que eu vou chamar de B. Que não é uma sequência A, B, C, D, E. Essa eu vou chamar de B. Nesse caso, ó, B, ó, ele está sobre o centro de curvatura, né? Aqui ele estava antes do centro? Agora ele já está sobre o centro? E quando o objeto está sobre o centro, Renato Brito, quando eu faço a construção, raio que incide paralelo, raio que incide passando pelo floco, quando tu constrói, é bem capaz de tu se lembrar, essa imagem aqui, ela fica bem aonde? É exatamente aquele caso, Renato Brito, que a imagem fica bem no centro também, né? Ah, professor, me lembra, tu se lembra que é aquele caso que a imagem fica real, invertida, mas aí eu te pergunto, ela fica maior ou menor do que o objeto, nesse caso, ó? Fica igual, fica do mesmo tamanho. É o que acontece no caso bebelinha? No caso bebelinha. Cara, a imagem é real, invertida e igual. O tamanho fica igualzinho, ó. Cara, mas tá aí, cara, tu tá entendendo? Então tu tá percebendo, olha, que quando o objeto tá vindo de lá pra cá, ó, a imagem tá indo, ó, a imagem tá fazendo isso, E isso é uma coisa que acontece mesmo, professor? Se tu pegar aqui uma colher, tu pegar o bonequinho, e se tu for aproximando o bonequinho da colher, se tu olhar a imagem tá vindo de lá pra cá, tá. Pode levar o bonequinho aqui, ó, que a imagem tá, tu percebe isso, a imagem tá vindo de lá pra cá. Isso é uma coisa que acontece mesmo? Sim. Isso é uma coisa que acontece mesmo, né, ó. Não é ficção científica, não, é aula de física, mano, né? Isso aqui era cinema, não, né? Bom, então beleza, o caso bebelinha, real, invertido e do mesmo tamanho. Professor, e o caso celinha? É o próximo, né? A primeira situação, ele estava antes do centro. Depois ele está sobre o centro. Então a sequência ele deve estar entre o centro e o foco, né? Na próxima, o objeto agora tá aqui, ó. É o Jorge, é o meu objeto. O que é isso, Claudete? Ele é real, maior, professor, grande. Que é isso, minha? Se aquieta, né? Então veja, beleza. Olha como a sequência é fácil de você pegar a mãe, olha. Pegar o jeito, ó. A linha pequena. A linha pequena. B linha médio. C linha deve ser o quê? Pequeno, grande, azul. Que azul, menino? Pequeno, grande, legal? Não. Pequeno, médio, grande, né? Pequeno, médio, grande, professor. Cara, então quer dizer que quando o objeto vem ainda ali, ó, quando o objeto está se aproximando do espelho, a imagem não só está se afastando do espelho, como ela está o quê em relação ao observador? A imagem está o quê? Se aproximando do observador. E ela tem um tamanho, professor, real, invertido, e tem um tamanho cada vez o quê? Maior ou menor? Ela tem um tamanho cada vez maior, professor. A prova é tanta que no caso celinha, né, ó, ela fica ajumentada, né? E isso, ela fica grande, né? Ai, me lembro o Jorge. Que é isso, menina? Se aquieta, né? Então, esse é o caso celinha. Caracas, então, é importante que você se toque desse fato, ó. Renato, quando o objeto está vindo de lá para cá, ó, quando o objeto está se aproximando do espelho, professor, a imagem, ela está fazendo esse percurso. Ou seja, ela está se afastando do espelho, só que ela está o quê? Em relação ao observador, ela está o quê? Se aproximando, professor. Muito bem, participação maciça da galera, né? Gostei de ver, né? É isso. Até aí tá jóia, tá? Uma beleza, isso. Renatinho, e na sequência? Na sequência, A, B, C, vai ter o D, né? Na próxima, professor, é o caso que o boneco, né, foi colocado em cima do foco, ó. Bem no foquito, né? Isso. Olha, mesmo do foquito dele, que é isso, menino, essa queda, né? Pronto, quando você coloca o objeto na posição D, sobre o foco, né? É capaz de você já ter ouvido falar o que acontece. Professor, já ouvi dizer.
Tu já ouviu dizer o que acontece nesse caso? Porque tu sabe que para haver a formação da imagem, né, professor, tem que haver cruzamento dos raios, né? Os raios têm que se cruzar. Esse é aquele caso, Moi, né? Que quando você observa, né, professor, os raios refletidos, né? Raio que incide não sei o que, raio que incide... Quando tu olha os raios refletidos, eles acabam ficando, o quê? Paralelos, né, professor? O raio... Então, se os raios refletidos ficam paralelos, eles não vão cruzar em nenhum lugar, professor. Então, essa é a maneira que a ótica tem de dizer o seguinte, ó. Não vai haver formação da imagem, Ou as pessoas dizem, imagem imprópria. Então, imagem se forma no infinito. Isso são só nomes, né? É só uma maneira exótica de falar que não há formação da imagem, né? A imagem no infinito é a mesma coisa que não tem imagem, né? Professor, quando o objeto está no caso D, né? A imagem D', ou você diz que ela não se forma, ou você diz que ela se forma no infinito, ou você diz que ela é imprópria, né? O fato é que... Professor, se eu estiver olhando, sério, eu vou ver o quê se eu estiver olhando? Pois é, essa é a pergunta que você poderia fazer, né? Imagem imprópria. Imagem que se forma no infinito. Se eu estivesse olhando, o que eu ia ver? O que tu ia ver? Tu ia ver o seguinte, ó. Tu ia botar aqui o espelho, ó, tu ia pegar o bonequinho, né? Aí quando o bonequinho vai se aproximando, né? Tu percebe que a imagem vem de lá pra cá. O bonequinho tá indo, a imagem vem vindo. A imagem vem vindo, vem crescendo. Vem vindo, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. Até que quando o bonequinho chega nessa posição, a imagem cresceu tanto que... ela some. Tu fica assim, vala... Ô, mamãe, que negócio engraçado, eu tô vendo a imagem crescendo, vala, a imagem some. A imagem some, professor. É como se fosse uma televisão que saiu do ar. Fica um negócio borrado, e aquilo eu não posso chamar de imagem. Fica uma coisa borrada, né? Eu não posso chamar aquilo de imagem, né? E aí, a imagem realmente some nesse lugar. Você tava olhando e some. E se eu passar desse ponto? Aí acontece uma coisa legal demais, ó. Ei, professor, por quê, hein? Porque se você passar desse ponto... tá. Esse é o caso mais legal de todos. É o quê? É o caso E'. Turma, no caso E', quando você já está entre o foco e o vértice, ó, a imagem deixa de ser real, ou seja, ela deixa de se formar, né, na frente do espelho, e ela passa a se formar atrás dele, ó. Ela passa a ser o quê? Ela passa a ser virtual. Cara, não acredito não. É o caso mais legal. Professor, Então, aqui está o bonequinho, né? E o observador vai ver a imagem do outro lado. Eu estou fazendo assim, pontilhada, né? Para ficar mais fácil de você lembrar que essa imagem aqui é o que, pessoal? Pontilhada para você lembrar que ela é virtual. Então, nós estamos aqui no caso E'. É o que eu acho mais legal, é o caso E'. Porque é nessa hora que o espelho está funcionando como espelho de aumento. Eu já ouvi dizer. É aqueles espelhos para se maquiar, né? Que a pessoa chega lá tal, e vê o rosto bem ampliado, vai pintar o olho e tal, professor. Isso. É o espelho de aumento. Então, vamos classificar essa imagem do caso E'. Professor, ela é direita, né? Professor, ela é direita, chega cedo em casa, né? Respeita a mãe, né, e tal, ela é direita. Se ela é direita, ela é real ou ela é virtual, Moi? Ela é virtual, até porque ela é pontilhada, né? Ela é direita, né, professor? E ela é maior ou menor do que o objeto? Ela é maior. Esse é o caso, Renato Brito, em que o espelho está funcionando como espelho de aumento. Esse espelho aqui é o côncavo ou é o convexo? Esqueci, ó. Esse é o côncavo. O espelho côncavo, professor, é o que forma todos esses tipos de imagens. É o côncavo, né? Então, a partir de agora, se alguém perguntar para você o seguinte, ó, o que é um espelho de aumento? A sua resposta é assim, ó. Um espelho de aumento é um espelho côncavo, que só vai funcionar como espelho de aumento se o objeto estiver entre quem e quem, pessoal? Tá. Então, se alguém perguntar, eu vou dizer, um espelho de aumento é um espelho côncavo, que só funciona como espelho de aumento, Renatinho, se o objeto estiver entre o foco e o vértice. Eu me lembro, é aquele caso E', eu me lembro que o Renato desenhou. Pessoal, no final das contas, essa imagem é uma imagem que você vai se acostumar com ela.
a gente vai fazer todas as questões de classe olhando para ela. E aí essa imagem é uma imagem que você vai acabar se acostumando com ela. Até porque na verdade não é tão difícil assim, ó. Então você lembra que ela começa com uma sequenciazinha, né? A linha, pequeno. A linha é o pequeno. BB' é o quê? Médio, né? E o CC' é o grande. Esse tá vindo de lá pra cá e essa aqui tá voltando. Pequeno, médio e grande. Aí tem o D, que é mó paia, né? Que não serve mesmo pra nada, né? E tem o E, que é o grande finale, professor, que é quando ela se torna uma imagem, né? Ó, é linha virtual, direita e maior. É o caso do espelho de aumento. É o caso é linha. Bom, então eu fiz todas essas construções, pessoal, do espelho côncavo. Né, professor? E Renato, do espelho convexo? Pois é, cara. Do espelho convexo, né? O que ocorre no espelho convexo, Moi? O espelho convexo é a famosa bolinha de árvore de Natal. Professor? A bolinha de árvore de Natal é o espelho convexo. Eu não sei se tu já se olhou numa bolinha de árvore de Natal. Tu já se viu uma bolinha de árvore de Natal? Quando você tá ali, né? Quando você era pequena, ficava procurando seus presentes, né? Qual desse deve ser o meu, né? E aí, professor, e aí o que acontece é o seguinte, Moi. Quando você se olha numa bolinha de árvore de Natal, né? Olha, não sei se tu já notou, a tua imagem, ela nunca inverte. Tu já percebeu isso? Tu pega uma bolinha de árvore de Natal, tanto faz eu botar perto como eu botar longe, a imagem nunca inverte, no convexo. A imagem nunca inverte. Você pode botar perto ou pode botar lá na baixa da besta e ela sempre é direita. Professor? Mas ela tem uma peculiaridade. Tu já se viu numa bolinha de árvore de Natal? Tu fica parecendo assim uma miniatura. Tu fica todo em miniatura, professor? Quando você se vê numa bola de árvore de Natal, você fica todo pequenininho. Não acredito, não. Os seus olhos ficam pequenininhos, a sua boca, né, e tal, fica todo assim a boquinha assim, aí fica parecendo assim, um sonhozinho assim, ó. A boquinha assim, fica assim, bem pequenininho, assim, Você pode ser um gato, professor, pode ser o Tom Cruise, o Gianecchini, pode ser qualquer pessoa. Ao se olhar no espelho, fica parecendo um soninho. Porque fica uma pessoa em miniatura, as sobrancelhazinhas, olha. Fica horrível, professor. Ninguém escapa da bola de árvore de Natal, ninguém escapa. A imagem é sempre soninho, Então tá aqui, ó. Professor, que porra é essa? É a imagem de soninho. Vou até escrever aqui, ó, soninho. Ei, professor, não se escreve assim, não. Não, eu sei, é só para, né? Renato Brito, cara, então vamos classificar a imagem soninho produzida pela bolinha de árvore de Natal, ou seja, pelo espelho convexo. O Renato Brito falou que ela sempre é direita. Eu já ouvi dizer, ela nunca inverte. Ela sempre é direita. E, portanto, ela é real ou virtual? Ela é virtual, né? Porque toda imagem direita é virtual. E ela é maior ou menor? Se ela é um soninho, professor? Se ela é um soninho, ela é menor. Se ela fosse maior, ela seria um King Kong, né? Um gorila, né? Isso, né? Caracas, quer dizer que a imagem produzida por uma bolinha de árvore de Natal é a famosa imagem soninho. É o quê? Virtual, direita e menor. Mas isso se estiver perto ou se estiver longe? A qualquer distância, né? Pessoal, vocês percebem que quando você sai andando por aí, né? Loja de conveniência, ali no posto de gasolina, na saída do seu condomínio, o espelho que você vê lá, né? Pra orientar os carros, é convexo ou é côncavo? Você chega lá na loja de conveniência, né? A vendedora tá olhando para ver se você não tá roubando ou não, né, professor? Né? Aquele espelho, ele é convexo. Esse espelho convexo parece ter alguma vantagem, porque ele é muito utilizado também, né, professor? Qual é a grande vantagem do espelho convexo em relação aos outros? Ora, porque como todos os objetos vão aparecer em miniatura, qual é o resultado disso? Vai caber mais pessoas na imagem, vai caber mais... e o campo visual é maior? Porque tudo vai ficar em miniatura, portanto vai caber mais objetos dentro do campo visual. Então, dizendo com outras palavras, é o seguinte: se você compara o espelho plano, o espelho côncavo e o convexo, dos três, o convexo, professor, é o que dá o maior campo visual? É o que dá o maior campo visual dos três, ó. O que torna isso interessante, além de que ele nunca inverte, né?
O seu pai que comprou aquela Hilux, aquele carro muito fodão, né? Que dentro tem aquele espelho, né? Um espelho que parece um portal para outra dimensão, né, professor? Né? Aquele espelho lá do teu pai, Moi, né? Ele é convexo. A pessoa vai dirigir aqui o carro, né? E aí, em vez de olhar para trás, né, professor? Né? Ela olha aqui pelo espelho. Convexo, por quê? Porque vai dar para ele vai ver uma amplidão maior, né, professor? Uma maior amplitude aqui atrás do carro dele. E com a vantagem de que a imagem nunca inverte, né? Já pensou se tu olhasse e essa imagem invertesse? Tô olhando pelo espelho, mamãe, o carro capotou, olha ali! Ah, não, é a imagem que é invertida, né? E tal, mas o convexo nunca inverte, ó. Virtual, direito e menor, e nunca inverte e dá o maior campo visual da categoria. Por isso que ele é muito utilizado nessas situações. Esse aqui, ó, tem uma utilidade maior quando você quer ampliar, né?